E a sua vinda será também audível. Not only will our eyes see it, but our ears will hear it. Não somente os nossos olhos o verão, mas nossos ouvidos o ouvirão. The Bible says, Porque a Bíblia diz, 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, em 1 aos Tessalonicenses 4,16, the Lord himself shall descend from heaven porque o mesmo Senhor descerá do céu, with a shout, com alarido with the trumpet of God. e com voz de arcanjo. Now that doesn't sound very quiet, does it? Isso não parece muito silencioso, parece? This is nothing secret. Isso não parece nada secreto. Here's the great hope of the universe. Aqui veja uma grande esperança do universo. He comes with the trumpet of God, Ele volta com voz de trombeta de the Deus, trumpet of victory. a trombeta da vitória. Sin and evil and suffering are destroyed. Então, o pecado, o sofrimento, a angústia, tudo isso será destruído. And the Bible says, E a Bíblia nos and diz: the dead in Christ shall rise first. os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Have you lost a son or daughter by death? Você já perdeu um filho ou uma filha na morte? Have you lost a husband or wife by death? Você já perdeu o seu esposo ou a sua esposa por causa A da morte? father or mother by death? Você já perdeu o pai ou a mãe por causa da morte? They were a believer. E se essas pessoas eram You crentes, long to see them again. você deseja ardentemente The vê-las de Bible novo. says, E a Bíblia the diz dead in Christ will rise first. que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Christians never say goodbye for the last time. Os cristãos nunca dizem adeus pela última vez, We will embrace our loved ones again. porque nós vamos abraçar os nossos entes queridos que The morreram. Bible says, A Bíblia diz: then we which are alive and remain depois nós, os que ficarmos vivos, shall be caught up with them to meet the Lord in the air. seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. The dead will be resurrected. Os mortos serão The ressuscitados. righteous dead. Os mortos justos, They will receive glorious immortal bodies. eles vão receber corpos imortais e The gloriosos. living righteous will be caught up with them, E vejam que os vivos justos serão levados aos ares, hand in hand mãos dadas with the angels of heaven. com os anjos do céu. We ascend with our loved ones Nós vamos subir e vamos nos encontrar com os nossos entes queridos. far beyond the sun, moon, or stars, Nós vamos passar o sol, nós vamos passar a lua, nós vamos passar as to estrelas. live with Jesus forever. E nós vamos viver com Jesus para The sempre. Bible says E a Bíblia nos diz: we will always be with the Lord. nós estaremos sempre com o Senhor. This is the hope of the ages. Esta é a esperança dos séculos. Scientists Os cientistas, cannot solve the problems of eles this world. não podem resolver os problemas deste mundo. Sociologists Os sociólogos cannot solve the problems of não this podem world. resolver os problemas deste mundo. Physicians Os médicos cannot solve the problems não of this podem world. resolver os problemas deste mundo. Governments Os governos cannot solve the problems não of this world. podem resolver os problemas deste mundo. Only when Jesus comes Somente quando Jesus will voltar, humanity's problems be solved forever. os problemas da humanidade serão para sempre resolvidos. We will be ushered with him Nós seremos levados com through Ele the skies para os céus, into his eternal kingdom. até o seu reino eterno. One day, Um I dia, was sitting in my pastor's study. eu estava sentado no meu escritório pastoral The telephone rang, e o telefone tocou. and it was a doctor's office that was calling. E era o escritório de um médico que estava me ligando. The nurse said to me, E o enfermeiro me disse: Pastor Finley, Pastor Finley, are you the pastor of such and such a family? você é o pastor da família fulano de I tal? said, I'm not their pastor, but I know them well. Eu disse: eu não sou o pastor deles, mas eu os conheço bem, I've been studying the Bible with them. porque eu tenho estado estudando a Bíblia com They eles. said, Pastor, E o enfermeiro me a disse: young woman just walked in the doctor's office. pastor, uma jovem acabou de entrar no consultório do médico. She had a dead baby, 6 months old, in her arms. E ela tinha um bebê de 6 meses de idade e ele estava morto nos seus braços. She dropped that baby on the floor E ela colocou aquele bebê no chão. and ran out crying, contact Pastor Finley. E ela saiu correndo pedindo que nós ligássemos para o pastor I Finley. drove
to their home. E então eu fui à casa daquela And as I família. got to the home of this family, E quando eu cheguei na casa daquela família, I sensed that there was something seriously wrong. eu imediatamente percebi que havia alguma coisa seriamente It errada. was their child that died. O seu filhinho havia morrido. I walked into the house. Eu entrei na casa. The mother was crying A mãe estava chorando. and crying. E estava chorando muito. And as she cried, E enquanto ela I chorava, put my hand on her shoulder eu coloquei a minha mão no ombro dela. and I said, E eu disse, I am so sorry eu estou tão triste that your baby has died. porque o seu bebê morreu. We talked, E nós começamos a we conversar. prayed, Nós oramos. and I remember at the funeral, E eu me lembrei no funeral. I talked about the coming of Jesus. Ali eu falei sobre a volta I de Jesus. talked about the return of our Lord. Eu falei sobre o retorno do nosso I Senhor. talked about the day that the graves would be open. Eu falei sobre o dia em que as sepulturas seriam I abertas. talked about the day Eu falei sobre o dia that mother would hold her baby in her arms que again. aquela mãe receberia o seu filho nos seus braços de novo. At the end of the funeral, E no final daquela cerimônia, with tears coming down her face, ela tinha lágrimas que escorriam do that rosto. mother said to E me, ela me disse, Pastor, pastor, through all the pain, através de toda essa dor, through all the sorrow, nessa minha tristeza, I have one hope. eu tenho uma esperança. I can see my baby again. Eu hei de ver o meu bebê de novo. One night, Uma noite, I was preaching on the second coming of eu Jesus. estava pregando sobre a segunda volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus. I was talking in a great auditorium in America E eu estava pregando num grande auditório dos Estados about the Unidos. day that Jesus would come, Eu falava sobre o dia em que Jesus that the voltaria. graves would be open. Eu falava que as sepulturas seriam And I abertas. wanted to make it real to my E eu audience. queria tornar isso real para o meu auditório. So I described a scene. E eu descrevi então uma cena. I said, Eu disse, suppose you're a mother imagine que a sua mãe, and you have a baby that died at 6 months old. imagine que você tenha um bebê que morreu com 6 meses de idade. And suppose you're there at the grave Imagine que você está lá na sepultura. and you're kneeling there. E você está ajoelhada na sepultura. You are pained in your heart. E você tem uma dor no seu coração. And let's suppose your baby's name was, Agora, imagine que o seu nome, vamos supor que o nome do bebê era... and I wanted to name the baby E eu queria arranjar um nome para o bebê, just to make the story real. para tornar essa história mais real. So I said, suppose your baby's name was E eu Amanda. disse, suponha que o nome do seu bebê seja Amanda. Now, Amanda is not a common American name. Agora, o nome Amanda não é muito comum em inglês. I mean, it's used, but it's not an everyday name like Mary. Ele é usado, mas ele não é tão usado, por exemplo, como o nome Maria, And I Mary. had never used that name before in a sermon. E eu nunca jamais tinha usado aquele nome antes num sermão. And I didn't know why I was using the name E eu then. nem sabia por que eu escolhi esse And I nome. said, suppose your baby's name was Amanda. E eu disse, suponha que o nome do seu bebê seja Amanda. And you're kneeling by the E grave. você está ajoelhada na sepultura. You're putting flowers on the tomb. Você está colocando flores ali na tumba. And as you do, E enquanto você faz isso, the earth shakes. a terra começa a The balançar. sun stops shining. E de repente a luz do sol desaparece. Darkness covers the earth. E de repente há uma escuridão terrível. Lightning flashes. E os relâmpagos começam a riscar o céu. And angels brighten the E sky. então aparecem anjos no céu. Jesus comes. E Jesus volta. And you're there kneeling at the tomb of the grave of little E Amanda. você está ali ajoelhada na tumba da pequena Amanda. And Jesus says, E Jesus diz, Amanda, come forth. Amanda, saia da tumba. And that little baby comes out of the tomb. E aquele bebezinho sai da tumba. And you see your baby. E você vê o seu You bebê. feel those little hands on your face. E você sente aquelas mãos pequeninas no seu rosto. You look in those little E eyes. você olha para aqueles olhinhos pequeninos. And your heart's filled with joy. E o seu coração se enche de gozo e And alegria. tears of joy flow down your E as face. lágrimas de alegria começam a escorrer pelo seu And you rosto. ascend to heaven with the baby in your arms. E você toma aquele bebê nos seus braços e você começa a subir para o céu. At the end of the meeting, No final da reunião, a lady came to me. uma senhora veio falar comigo. She said, Pastor, E ela me disse, pastor, how did you know? como é que você sabia? How did I know what? Como eu sabia o quê? Pastor, Pastor,
How did you know? Como é que você sabia? How did I know what? Como eu sabia o quê? I had a baby. Eu tinha um bebê.